eu terminei com o meu namorado só porque achei que ele poderia ter visto a minha peça íntima. Isso mesmo, gente. Eu achei que meu namorado tinha visto a minha cal e por isso eu terminei com ele. Na época eu tinha apenas 14 anos, nunca tinha namorado. Esse seria o meu suposto namorado até então, né? A minha irmã tinha uns amigos, amigas, a turma dela, né? E geralmente eles iam lá à noite pra ficar na calçada, conversando, essas coisas, sabe? De interior, bem interior. Acontece muito dessas coisas. E em uma dessas noites, o Roberto apareceu lá. O Roberto, ele era primo do Carlos. O Carlos era um dos amigos da minha irmã. Mas o Roberto não. O Roberto foi a primeira vez que apareceu lá. Quando ele apareceu lá, eu percebi que ele ficou me olhando. Na verdade, eu não fazia parte da turma da minha irmã. Só que nesse dia, por um acaso, eu tava lá junto, né? E eu percebi que o Roberto ficou me olhando assim. E eu achei ele bonitinho e tal. Mas ficou por isso. E quando passou uns 2, 3 dias, ele conversou com minha irmã. Na verdade, o primo dele conversou com minha irmã e contou que ele tinha ficado afim de mim. E aquilo, sei lá, foi uma sensação tão estranha, assim, sabe? Porque eu nunca tinha namorado e eu gostei dele. E eu gostei muito, assim, porque eu senti que eu fui correspondida, sabe? Porque eu gostei dele e ele também, acho, tinha gostado de mim, né? Que ele falou. E aí ele perguntou se podia me ver. E eu fiquei tão ansiosa, eu falei que sim. Só que também eu não marquei nada não, sabe? E nesse tempo, era em setembro, era o começo de setembro. E ele trabalhava no exército, ele serviu o exército. E quando foi no dia 7, né, passou a marcha, a gente estava na calçada e o desfile passou na nossa rua. E por um acaso eu vi ele. Ele estava no desfile. Aí, aquela me deu uma sensação tão legal, assim, sabe? Uma coisa boa, assim, porque o primeiro paquera e tal. Na verdade, o primeiro paquera não, né? Mas o primeiro paquera que eu tinha sido correspondida e tal, eu percebi que ele também tava afim e tal. Ficou aquela coisa, assim, sabe? Aquela, sei lá, sensação boa, assim. Eu não vi ele nesse dia, só vi ele na hora do desfile. Aliás, durante o dia eu não vi. Quando foi à noite, ele tava na praça. E ele falou pro primo dele ir lá na minha casa e chamar a gente. Porque a casa era pertinho da praça. Nossa casa era pertinho da praça. Era uns 200 metros, assim, numa reta, sabe? Da praça. Aí o primo dele foi lá e chamou a gente. Aí a gente foi pra praça, pra essa praça. Nessa praça tinha uns trailers, tipo uns trailerzinho, que lá servia lanche. E a gente ficou num desses trailerzinhos, pediu um lanche. E aí tinha bastante gente, a praça estava lotada, demorou um pouco para eles fazerem o nosso lanche. Enquanto isso, ele ficou conversando comigo. Ficou lá conversando comigo e tal. E numa dessas horas ele perguntou se eu queria namorar com ele. Aí eu falei que sim, né? Eu já tava bem afim mesmo, tava muito afim. E eu respondi que sim. Aí a gente ficou lá, só que a gente nem deu beijo, nem nada. Ficamos lá, a gente comeu o lanche e tal. Porque eu era tímida, porque era o meu primeiro namorado, nunca tinha namorado. E ele também era tímido. Ele perguntou se eu queria namorar com ele, eu falei que sim, mas só que a gente nem um beijo deu. E ficamos conversando. A gente comeu lanche e tal. E passou a hora, a gente teve que ir pra casa. Minha irmã chamou a gente pra ir pra casa. Só que na volta pra casa a gente não foi a pé. A gente pegou um mototáxi, sendo bem pertinho. Mas mesmo assim a gente pegou um mototáxi, porque lá na minha cidade também tem bastante disso, mototáxi. Eu sei que não é em todo lugar que tem, mas na minha cidade tem mototáxi, sabe? É um táxi que é uma moto. Aí eu lembro que eu fui na frente. Fui na frente, a moto que eu fui, né? Ela foi na frente e ele foi atrás. Aí veio minha irmã também na outra moto e uma amiga nossa, que ela tava lá em casa nesse dia. E eu cheguei primeiro. Quando eu cheguei, eu fui descer da moto. E eu tava de saia. E eu fiquei na dúvida
se ele tinha visto alguma coisa, porque ele foi a moto que chegou em seguida, foi a moto que ele tava. E aí eu fiquei na dúvida se ele tinha visto alguma coisa. Eu perguntei pra nossa amiga, né, que tava na casa naquele dia. Eu perguntei pra ela assim: Ô Daniela, você acha que o Roberto viu alguma coisa? Ela, só pra me encher o saco, sabe? Ela não sabia de nada, tanto que ela não viu nada. Nem tinha como ela ver quem vinha, o próximo era ele. Ela assim, com certeza viu tudo. Pra que ela falou isso? Eu só sei que eu entrei pra dentro de casa e mandei ela dizer pra ele que tava tudo terminado. Nem coragem de terminar com o rapaz eu tive. Foi um namoro que começou e nem... ele só perguntou se eu queria namorar com ele, eu falei que sim. A gente nem deu um beijinho, nem nada, nada, nada. Eu já terminei. E eu não quis mais saber dele, não tive mais coragem de olhar na cara dele. Aí passou muito tempo. Ao todo tinha se passado 10 anos. Nesse tempo que passou, eu já tinha casado e já tinha separado. Esse relacionamento que eu tive com o meu ex-marido, pai de 2 filhas, eu tenho 2 filhas, era um relacionamento abusivo, altamente abusivo. Era uma pessoa que não deixava eu sair de casa, era uma pessoa que me batia. Era um relacionamento tóxico, muito tóxico, que isso me causou muitos traumas. Então, eu não saía de casa, eu até pensava nele, nunca tinha esquecido, mas eu não tinha como ver, porque eu vivia presa. Era uma situação bem complicada com esse meu ex-marido. Então, depois de 10 anos, eu já tinha separado, eu fui no banco, e pela primeira vez que eu fui no banco, depois que tinha separado, depois que eu tinha saído daquele presídio. E quando eu cheguei lá, naqueles atendentes que ficam na mesa, por coincidência ou o destino, não sei, era ele. Ele estava sentado lá e me atendeu e ele me conheceu na hora. Só que ele não tocou no assunto, não sei se por profissionalismo, ele não tocou no assunto, mas eu vi que ele estava muito bonito, ele estava malhando. Mesmo com aquela camisa social que ele estava usando, dava pra ver que ele estava com um corpo muito bonito. E eu também estava malhando, só que eu não imaginava que seria na mesma academia que ele. Até então eu estava malhando na parte da tarde, mas como estava sendo muito corrido para mim, com o trabalho e com os afazeres do dia a dia, eu resolvi mudar para a noite. E quando eu cheguei lá, na primeira vez que eu fui à noite, eu encontrei ele. Ele ficou me olhando assim e eu fiquei toda sem jeito. E ele chegou e começou a conversar comigo e pediu meu WhatsApp. E eu passei pra ele e tal, mas eu tava ainda um pouco envergonhada do que tinha acontecido, né? E passou um tempo, ele começou a me mandar mensagem. E numa dessas mensagens, ele perguntou por que a gente tinha terminado. E eu não tive coragem de falar pra ele. Eu fiquei com vergonha, não tive coragem de falar pra ele. E a gente foi conversando. Eu achava ele muito bonito, pensava bastante nele. Mas acontece que não rolou nada. A gente foi conversando cada vez menos. E nem chegamos a se encontrar. Então foi isso. Essa foi a minha história. Foi um pouco engraçada. Na época foi um turbilhão de emoções, né? Mas agora, parando pra pensar, com o tempo é engraçado, né? Então é isso. Queria saber o que vocês acharam da minha história. Comenta qualquer coisa, eu vou ficar de olho, tá bom? Então é isso. Oi, meus amores, o que vocês acharam da história dela? Essa foi uma inscrita que me mandou aqui essa história. Um pouco engraçada, né? Pra descontrair. E é isso. Então, comenta aí embaixo o que vocês acharam da história dela. Curte, se vocês gostaram, curte. Compartilha. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificação para receber notificações toda vez que eu postar vídeo novo. E um beijo, fique com Deus e até o próximo!